Foram incidentes que se ficaram a dever ao comportamento, como todo o país pôde ver, de meia dúzia de profissionais da desordem e da provocação que devem ser travados. Ministro, já houve meia dúzia de manifestantes que o Sr. Ministro diz que são os responsáveis pelos desacatos. O Ministério da Administração Interna garante que essa meia dúzia de manifestantes não teve a participação de nenhum polícia à paisana? Porque há relatos que peço desculpa. Eu considero essa pergunta um pouco insultuosa. Não é um insulto, Sr. Ministro. Há esses relatos e, obviamente, que eu faço-lhe a pergunta. É evidente. Sem ser qualquer insulto. Eu então vou responder-lhe de forma absolutamente categórica. Não tenho nenhuma dúvida de que isso não aconteceu, não pode acontecer e não acontece. E, portanto, que fique absolutamente clara essa situação. Agora eu não tenho nenhuma dúvida de que isso não aconteceu, não pode acontecer e não acontece. E, portanto, que fique absolutamente clara essa situação. Filho da puta! Filho da puta! Queria, finalmente, dar daqui uma palavra de saudação às forças de segurança, em particular, neste caso concreto, à Polícia de Segurança Pública, pelo profissionalismo, pela serenidade demonstrada e também pela firmeza que revelaram quando foi inevitável intervir. E era tudo quanto queria dizer em relação a estes incidentes. Ministro, já houve meia dúzia de manifestantes que o Sr. Ministro diz que são os responsáveis pelos desacatos. O Ministério da Administração Interna garante que essa meia dúzia de manifestantes não teve a participação de nenhum polícia à paisana? Porque há relatos que Peço desculpa. Eu considero essa pergunta um pouco insultuosa. Não é um insulto, Sr. Ministro. Há esses relatos e, obviamente, que eu faço-lhe a pergunta. É evidente. Sem ser qualquer insulto. Eu então vou responder-lhe de forma absolutamente categórica. Não tenho nenhuma dúvida de que isso não aconteceu, não pode acontecer e não acontece.
e, portanto, que fique absolutamente clara essa situação. Eu julgo que hoje todo o país pôde ver aquilo que se passou e que a serenidade que tem sido, de resto, justamente assinalada às forças de segurança se verificou até ao momento em que foi inevitável fazer essa intervenção. Porque não vai ser um conjunto de meia dúzia de profissionais da desordem e da provocação, como ficou hoje demonstrado, que vai impedir os portugueses, como hoje aconteceu, de uma forma generalizada, de exercerem as suas liberdades cívicas, de se manifestarem quando entendem que devem estar nas manifestações, de fazerem greve, como aqueles que entenderam hoje fazer greve, e a intervenção da Polícia de Segurança Pública e das Forças de Segurança em geral, eu tenho sublinhado este ponto, é em primeiro lugar para salvaguardar os direitos cívicos dos cidadãos que se querem manifestar. Eu tenho sublinhado esta dimensão dessa intervenção das forças de segurança e sublinhado, sobretudo, quando em manifestações acontecem atos, factos, que a comunicação social tem revelado, que podem pôr em causa, em primeiro lugar, a integridade física dos próprios manifestantes. E esta dimensão eu julgo que devemos acentuar de uma forma pedagógica, sublinhando que, de uma forma geral, tudo correu bem no exercício destes direitos cívicos dos cidadãos, é assim que deve ser. E que, uma vez mais, a Polícia de Segurança Pública, neste caso, mostrou a todos os portugueses o seu profissionalismo, a sua serenidade, mas também, quando foi inevitável que isso acontecesse, a sua firmeza em intervir naquela situação. E vai continuar a ser essa orientação? Vai, com certeza. É essa postura que, num Estado de Direito Democrático, devem ter as suas forças de segurança. E julgo que aquilo que o país tem assistido ao longo das últimas semanas, o sublinhar desse profissionalismo da Polícia de Segurança Pública, dessa serenidade da Polícia de Segurança Pública, julgo que tem sido um aspecto consensual de todos os portugueses. Mas, evidentemente, isso não significa que a polícia, quando é justificado, como neste caso, julgo que ficou patentemente demonstrado, intervenha com a firmeza que a situação requer para a reposição da ordem pública e para travar a ação de vandalismo, de provocação e de violência de alguns poucos, que nada têm a ver, sublinho uma vez mais, com a manifestação da CGTP. Fascismo nunca mais! Fascismo nunca mais! Puta, meu!